Agradecendo a você por mais essa audiência ao nosso programa Show Escravização por uma Educação Libertadora, nós vamos falar hoje sobre o grande continente africano que os estudiosos dizem ter sido o berço da humanidade. Portanto, é um convite ao conhecimento dessa rica história desse povo digno da etnia afro-mundial. O continente africano é habitado hoje por cerca de 1,3 bilhões de pessoas em cerca de 53 estados independentes e tem a maior taxa média de crescimento demográfico mundial, continental, que aponta para números populacionais ainda maiores no futuro próximo. Com riquezas naturais exponenciais derivadas de campos férteis em muitas regiões e minerais que incluem petróleo e outros minerais muito valiosos, além das chamadas terras raras, a África tem sido a nova fronteira de expansão capitalista em busca da continuidade de sua assimetria social. Isso ocorre, seja pela grande população e correspondente expectativa de consumo dos africanos, seja pela oferta de mão de obra barata, apesar dos impasses culturais que se confrontam com o tempo-valor do capitalismo, que promove a imigração de pessoas de outros continentes. Consta que em Angola, por exemplo, há cerca de 170 mil chineses trabalhando em empresas privadas ou pela extração das riquezas minerais antes referidas. De um passado colonial tirano perpetrado por países europeus colonizadores, no qual o saque e a apropriação das riquezas materiais brutas eram diretamente extraídas e transportadas para o Ocidente capitalista, aí incluída a prisão dos autóctones e correspondente transporte em navios negreiros, para a escravização dos seus habitantes nas Américas entre os séculos 16 e 19, vieram as lutas pelas independências nacionais do século XX. Como exemplos de caráter e conteúdo do mundo dito civilizado europeu, como foram ruins, O exemplo ruim. Portugal, França, Espanha, Itália, Holanda, Inglaterra foram países que mais ativamente participaram do processo de colonização escravista dos povos africanos, mas que perderam força política após a Segunda Guerra Mundial, com os respectivos esfacelamentos de suas economias e a intensificação da influência dos Estados Unidos na economia mundial, tendo como contraponto a Rússia e a Guerra Fria. O espírito de independência que vinha se formando desde a Conferência de Bandung sobre o pan-africanismo em 1955, e na esteira desse sentimento anticolonialista veio o movimento de independência de quase todas as antigas colônias, alguns deles em guerras sangrentas, como ocorreu na Argélia, colônia francesa, cuja guerra durou de 1954 a 1962, com muitas mortes, e saindo vitoriosa a FLN, Frente Nacional de Libertação, numa guerra que custou cerca de 1,5 milhão de mortes, segundo a FLN.
o processo de nacionalização dos muitos países africanos e suas etnias e dialetos unificados, em parte pela imposição dos idiomas dos colonizadores, mas principalmente pela introdução do modo de produção social capitalista e de governos centralizados, não podia dar resultados promissores, uma vez que o espírito do tempo do sistema produtor de mercadorias já estava instalado na África, a partir de governos militares despóticos que promoveram guerras étnicas e territoriais sangrentas entre os autóctones africanos. A África mergulhou num processo de conflito cultural das antigas tribos africanas e os novos conceitos de riqueza abstrata que geraram pobreza e miséria num continente que os estudiosos do tema relativo à origem da espécie humana consideram como sendo o berço da humanidade. Mas a roda da história gira sem parar e a África de 2025 se depara com uma nova realidade geopolítica mundial, na qual a guerra concorrencial de mercado, na fase do limite interno da expansão, da capacidade de expansão do capitalismo, é a pedra de toque. Nesse sentido, a África, com sua imensa população e potencialidades, tornou-se alvo da atenção da mudança de eixo do sistema produtor de mercadorias, onde a China prepondera como um novo rico em ascensão sob critérios de riqueza abstrata, apesar de politicamente gerenciada por um partido político que se auto-intitula como comunista, numa esquisita presunção epistolar referencial à doutrina marxista. A fase atual do capitalismo se depara com um impasse gigantesco. O volume de capital fictício, bancário ou mutuante, dinheiro emprestado, conforme a denominação que se queira dar, existente em circulação e com necessidade extrema de render juros, de modo a que não se evidencie a insolvência desse mesmo capital, implica na parceria inseparável, desde os tempos iniciais do capitalismo, do capital monetário com a produção e venda de mercadorias, capital industrial, comercial, de onde ambos extraem a mais-valia capaz de sustentá-los. Isso ocorre porque o capital não é partogênico, ou seja, não é capaz de se reproduzir a partir de si mesmo. Quando isso ocorre, como é no caso das criptomoedas, não se trata de partogênese, mas de patologia da lei da oferta e da procura, que em algum momento vai declarar a sua doença mortal e se transformar em fumaça. E necessidade do sistema produtor de mercadorias para coexistir. Assim, o neocolonialismo africano é imanente ao sistema produtor de mercadorias, que está por lá instalado no continente africano, com todo o ilusionismo próprio aos mutuantes, nome elegante para a agiotagem internacional, que financia a infraestrutura de produção de mercadorias, portos, estradas, ferrovias, aeroportos, energia, abastecimento d'água, etc. Extração mineral a partir de empresas gigantescas, que não são nacionais, mas multinacionais e privadas, ainda que beneficiem os estados pelo pagamento de impostos sobre lucros e transações financeiras onde suas sedes estão instaladas. São muitas as grandes empresas chinesas, como Huawei, Alibaba, Tencent, entre tantas outras, e bancos que estão operar na China com investimentos lastreados
por expectativa de lucro nas áreas de telecomunicações, manufaturados e extração de recursos naturais, petróleo, gás, ouro, diamantes, mas principalmente na área de recursos financeiros por intermédio do Banco de Desenvolvimento da China, o BDC, Banco Industrial e Comercial da China, China Exim Bank, seguradoras, etc., que repassam valores trilionários em dólar e que representam uma nova fronteira da expansão capitalista com pretensões de salvação. Qualquer consulta via internet sobre a presença e investimentos chineses na África vai constatar a existência de um grande volume de recursos financeiros envolvidos e que está a transformar a fisionomia de muitos países africanos por correlação direta com esses investimentos. A China tem predominado em investimentos na África, mas também os Estados Unidos, de Joe Biden, estimularam o neocolonialismo africano com reuniões e conferências de seus representantes, e são muitas as empresas que estão na África, né? Sebastian, Cisco, Angola Telecom, DFC, American Development Finance Institute, Chevron, Atlantic, Gulf and Pacific, Ruzizi, Microsoft, Airborne, ANSA Elétrica, tradicionais empresas multinacionais e Yankees. A indagação que se pode fazer não é se isso é comunismo chinês ou não, porque é evidente que tudo se relaciona e se interliga com o capitalismo one world, no qual os valores se transferem em velocidade de segundos a um simples toque de computador e se evidenciam nas grandes somas de dinheiro envolvidos nas transações financeiras bancárias internacionais e das bolsas de valores, desde a Bolsa de Xangai, a Shanghai Stock Exchange, a terceira maior do mundo, com valores mobiliários em torno de 7,6 trilhões em 2021, até a Bolsa de Valores de Wall Street, com seus 25 trilhões de dólares em 2024. A indagação que se pode fazer é se esse espaço capitalista de relações financeiras e de produção de mercadorias africanas, como nova fronteira a ser explorada, tem sustentação como modelo. Se a resposta for afirmativa, significa que o capitalismo, com todas as suas desigualdades sociais e predação ecológica, mesmo assim, é sustentável como sistema. Mas não é. Considero que o capitalismo funciona como a dependência de um Moloch gigante, um monstro, que cresce ao ser alimentado, exigindo cada vez mais quantidade de alimento, até o momento em que não haja mais alimento para saciá-lo, e aí ele morre por inanição. Recorro a essa metáfora simples para dizer que a cada crescimento localizado na área de produção de mercadorias, que promove ali o desenvolvimento do sistema produtor e financiador mutante da produção, que sempre andamos juntos, daí o colossal endividamento mundial, privado e estatal, insolvável, e melhoria relativa da população da região produtora, no caso, os países de pobreza aguda, como a África, explorada pela colonização escravista de antes. Corresponde ao enfraquecimento de outra região, que deixa de produzir em face da guerra concorrencial de mercado. Sempre há pessoas beneficiadas numa região em desenvolvimento capitalista, localizado, e em relação à pobreza anterior. Mas isso não se dá de modo linear mundo afora. Por exemplo, um servo europeu do feudalismo vivia bem pior do que um operário fabril europeu de hoje,
mesmo que agora ele esteja perdendo direitos por conta da reformulação da produção mundial de mercadorias, como falamos. O mesmo acontece com um camponês chinês da época dos mandarins e o operário chinês da era do capitalismo atual por lá praticado. Há melhorias, mas isso não significa haver uma linearidade em relação a essa riqueza mundial, melhoria mundial. Entretanto, essa melhoria localizada não corresponde a um equilíbrio de melhorias mundiais e coletivas, justamente porque a lógica autotélica do capital, a valorização do próprio valor, é vazia de sentido humano e se funda na subtração da riqueza coletivamente produzida e não é uma relação social equitativa, saudável e muito menos ecologicamente sustentável. A assimetria do crescimento capitalista, cresce num canto, decresce no outro, conjugada com seu limite de expansão, dão a tônica da ilogia desse modo de relação social, que agora, na era da terceira revolução industrial, da microeletrônica e cibernética, encontra a contradição irresolúvel entre forma e conteúdo e tende ao colapso. É que o capital termina sempre nas mãos do próprio capital e gerenciado por seus administradores beneficiários, ditos capitalistas, cortejados pelo poder econômico que administram e que o capital lhes outorga, do qual o poder político é serviçal. Daí a Faria Lima, no Brasil, ser sempre a última a ser ouvida como última instância. Nunca acho que o pretenso capitalista seja o dono do capital. Ele é um vigia, mesmo que dele se beneficie, enquanto mero administrador obediente à sua lógica. Tal qual um negro feitor de escravos se beneficiava com os privilégios de portar um chicote nas suas mãos em nome do senhorio a quem prestava favores e contra os seus irmãos de etnia. O capitalista funciona mais ou menos assim. Não podemos nos iludir com o brilho falso do capitalismo, como se a fortaleza dos muitos prédios luxuosos de parte da grandiosíssima Aldeota e Meireles, bem como o intenso brilho da nossa bela Avenida Beira-Mar, fosse exemplo de Fortaleza como um todo, sem se considerar o cinturão que vai do Pirambu, estendendo-se pela Barra do Ceará, Parque Genibaú, Conjunto Ceará, Siqueira, Granja Lisboa, Messejana, até chegar ao Serve Luz na outra ponta, com seus 2.600.000 habitantes. A baixíssima renda per capita da África está melhorando, apesar de já haver incômodos, como a cobrança de juros do endividamento gigante, que mesmo tendo taxas menores do que as praticadas no Ocidente, representam sacrifícios para a baixa remuneração dos operários africanos, vítimas da extração de mais-valia socialista e cobrança estatal de imposto de onde sai a remuneração do capital. Não podemos deixar de citar aqui e dar ênfase à importância dos minerais chineses para as grandes empresas e sistema bancário mundial, como o petróleo e o lítio, indispensável aos carros elétricos, já nas mãos de empresas petrolíferas e industriais, como fonte de interesse do grande capital. E nem podemos deixar de falar sobre a agressão ecológica do capitalismo mundial, que não é diferente mundialmente do que ocorre na África em relação ao mundo mercantil globalizado.
Entretanto, os maciços investimentos chineses feitos até 2018 têm decrescido, exatamente por conta da inadimplência de empresas e governos africanos, causando prejuízos financeiros sérios que motivaram o pisar no freio chinês em relação ao financiamento da infraestrutura. Afinal, como dizia o liberal clássico Milton Friedman, pai da famosa Escola de Chicago, não há almoço grátis no capitalismo. Mas ainda vamos crescer de modo humano um dia, de modo equilibrado, ecologicamente sustentável. Isso eu acredito. E espero que meus descendentes, filhos, netos e bisnetos dos meus 8 netos, possam ver isso acontecer. Até a próxima.